pessoas pensam que nós podemos aceitar Jesus um dia levantando a mão num culto, eu aceito Jesus como meu Senhor, e desprezar o que Ele nos ensinou. Se nós desprezamos o que Jesus nos ensinou, nós estamos nos afastando dele e não nos aproximando dele. Quem se aproxima de Cristo, se aproxima porque quer segui-lo, porque quer obedecê-lo, porque quer conhecê-lo. Isso é ter fé. A questão de nós confundirmos fé com crença é algo muito comum, né, hoje em dia. E decorre, não de hoje, mas de séculos atrás. Esse problema dessa confusão de fé com crença começa na tradução da Bíblia para o português. E a tradução da Bíblia para o português, ela ocorre não de hoje, mas desde quando a Bíblia foi traduzida para o latim. Porque o português é uma língua que deriva do latim, vocês sabem disso, né? Uma língua latina, o português. Muito bem, no século IV, São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I, ele recebeu a incumbência de traduzir o texto grego da Bíblia, porque até então havia a Bíblia em grego, chamada Vulgata, que era o Antigo Testamento, e o Papa Damaso quis que São Jerônimo, que conhecia bem o grego, traduzisse o Antigo Testamento, que era a Vulgata, do grego para o latim, e traduzisse os manuscritos do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, também para o latim. Só que São Jerônimo se deparou com vários problemas do grego para o latim, porque o grego é uma língua mais rica do que o latim. Então, por exemplo, no grego, fé não é apenas substantivo. Fé, em grego, é pistis, mas existe um correlato para fé, substantivo em grego, um correlato para um verbo, pisteu, que é a conjugação de fé. Então, em grego, fé não é apenas substantivo, como em português. Em grego, fé é verbo, se conjuga a fé. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho fé, tu tens fé, ele tem fé. Só que em português, nós temos que colocar duas palavras aí, o ter. Eu tenho fé, tu tens fé, ele tem fé. Em grego não precisa desse tem. Fé é um verbo. Como amor, em português é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Não é? Então, no grego, fé era verbo. Só que como que São Jerônimo ia traduzir todas as vezes que fé estava sendo conjugado como verbo? Quando era substantivo era simples, ele pegava a palavra pistis e traduzia por fides, por fé em latim. Agora, quando chegava no verbo fé, ele tinha problemas, então ele precisou encontrar uma palavra que substituísse fé, uma palavra que ele acreditasse que poderia se encaixar, que poderia substituir, na verdade um verbo, e o verbo foi crer, credere em latim. Então ele pegou o verbo crer e todas as vezes que aparecia fé conjugada em grego, ele substituía pela palavra crer. Então nós temos a ideia de que fé é crença, acreditar em alguma coisa. Não foi por acaso que São Jerônimo substituiu fé por crer, porque fé, de fato, significa também acreditar. Só que é muito mais do que isso. Significa compromisso com aquilo em que se acredita. Significa confiança. Significa consonância. Significa estar em sintonia. Então, se eu tenho fé em Deus, eu tenho confiança em Deus, eu tenho compromisso com Deus, eu estou em sintonia com Ele. Não é banal, conforme quando nós vamos
em evangelizar. Ah, mas eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Simplesmente. Confunde fé com crença. E continua na sua vida pecaminosa, sem nenhum compromisso com Deus. Então, na verdade, não tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus tem compromisso com Deus. Então, os primeiros cristãos, quando liam os textos em grego, e que conheciam o grego, eles sabiam muito bem o que significava ter fé em Jesus, ter fé em Deus. Significava confiar nele para a sua salvação, significava ter compromisso com o que ele ensinou, significava estar em sintonia. O que significa estar em sintonia? A vontade dele é a minha vontade. Se eu tenho fé em Deus, significa que a vontade de Deus é a minha vontade. E não o contrário, que a minha vontade seja a vontade de Deus, que Deus se dobre aos meus desejos. Não. Hoje em dia, muitas pessoas que procuram uma igreja, na verdade estão procurando um Deus que venha servi-los. Como se eles fossem deuses e Deus, o servo deles, que vai fazer o que eles querem que eles façam. Compreende? Então, na verdade é o contrário. Deus é o Senhor e nós é que devemos servi-lo. Se temos fé em Deus, nós estamos em sintonia com Ele. A vontade dEle é a nossa vontade. Como Jesus orou no Getsemane: seja feito como Tu queres e não como eu quero. Amém? O maior exemplo o Senhor nos deu.